Estudo do livro de Tiago, por Jen Wilkin. Semana 5. A fé genuína não discrimina. Vamos entrar no capítulo 2 de Tiago e eu estou muito entusiasmada por começarmos esta parte do estudo. Na semana passada vimos que Tiago disse que a fé genuína se traduzia por uma obediência ativa à palavra de Deus. Faz aquilo que a palavra de Deus diz. Vimos também como Tiago definiu a religião pura, qual é a tradução prática da fé genuína, quando ela se manifesta no cuidado aos pobres, aos vulneráveis, aos fracos, aos órfãos e às viúvas, ou seja, aqueles que são esquecidos na nossa comunidade. Aqueles que chamam Senhor a Jesus têm de mostrar cuidado por esses que são mais fracos numa determinada comunidade. É essa a sua obrigação. E esta ideia de cuidado pelos fracos vai estar também no coração daquilo que Tiago se ocupa neste capítulo 2. Vemos que a fé genuína não discrimina. A fé genuína não mostra parcialidade. Eu sei que esta semana, conforme trabalhamos nesta passagem da Bíblia, é provável que ela tenha atingido cada uma de vós de um modo diferente. Para algumas, por exemplo, pode ser que esta discriminação tenha sido algo que lhes tenha tocado de muito perto, que se tenham sentido de algum modo, em algum momento da vida, discriminadas, ou pelo facto de serem mulheres, pela sua aparência física, pela cor da pele, para o modo como se enquadram na cadeia alimentar socioeconómica, digamos assim. Para algumas de nós, essa dor é uma dor muito real. E talvez algumas de vós também tenham lido esta passagem e tenham pensado que isto não se aplicava a elas, que não se imaginavam, por exemplo, a serem rudes, a serem mal educadas para uma pessoa, principalmente na igreja, só pelo facto de ela ser pobre ou de ela não ter tanto dinheiro como os outros. Talvez algumas de vós tenham pensado, isto não se aplica a mim, eu não consigo sequer imaginar tratar mal alguém só pelo facto de não estar bem vestido, ou o que quer que seja. E por isso, se calhar, acharam que não iam ter grande aplicação a fazer depois de lerem a passagem bíblica que nos serve de base para o estudo desta semana. Mas como nós vamos ver, Tiago vai mostrar como há coisas que estão escondidas neste pecado da parcialidade. Algumas coisas talvez subliminares. E vamos ver como esta lei real de amor tem de governar o reino de Deus. Então vamos ler a partir do versículo 1, no capítulo 2 do livro de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, com parcialidade. Sabemos que no final do capítulo 1, mesmo antes destas palavras que estamos agora a ler, havia uma chamada à religião pura, um cuidado por aqueles que estão vulneráveis, aqueles que são esquecidos. E vamos ver como o Tiago continua a pôr ênfase nesse cuidado por aqueles que são vulneráveis e pobres, e que isso mostra se de facto nós pertencemos ou não ao nosso Senhor Jesus e se compreendemos de facto o Evangelho. E há uma diretiva muito clara, logo de início, neste capítulo 2. Não tratais com parcialidade, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus com parcialidade. E, na verdade, esta parcialidade quer dizer um receber pelo valor facial. É uma tradução quase literal de um termo utilizado no Antigo Testamento na lei. Tinha relação com a parcialidade e vamos falar disso daqui a pouco. Mas esta ideia de que alguém possa fazer um julgamento baseado naquilo que é externo, na aparência externa. Coisas que podem ser vistas como o status social ou a raça, mas antes de chegarmos a isso eu quero chamar a vossa atenção para algumas coisas já neste primeiro versículo, porque se pensarmos nisto, Tiago podia ter dito simplesmente não mostrem parcialidade. Podia ter parado por aqui.
e a diretiva teria sido muito clara, mas não é isso que ele faz. Ele continua, ele diz: não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele quer chamar a nossa atenção logo de imediato para Jesus. E ele faz pelo menos duas coisas aqui. Tiago, nós sabemos que há dois pontos em que Tiago, na sua carta, faz referência direta a Jesus. Este é um deles. E aqui nós vemos Tiago a reconhecer o seu meio-irmão como Deus. Ele está a pôr ênfase na divindade de Jesus, enquanto o Messias prometido, chamando-lhe o Senhor Jesus Cristo. E está também a dar esta referência de uma ação contínua destes crentes que têm o Senhor Jesus como o centro da sua fé. Ao mesmo tempo há um encorajamento e há uma exortação a suportar. Lembrem-se que eles estão a passar grande perseguição neste ponto da história e por isso há uma exortação para manter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele está a chamar a atenção para a divindade e para a aliança que eles estabeleceram com o próprio Jesus quando receberam a salvação. Ele pode também estar a tentar ligar o entendimento que o Antigo Testamento tinha de parcialidade com aquilo que de facto significa agora para aqueles que são seguidores de Cristo. Portanto, ele pode estar a fazer esta ligação entre o Antigo Testamento e esta nova condição de cristãos. Mas reparem também neste modo como Tiago se refere a Jesus. Chama-lhe o Senhor da glória. Isto é uma referência invulgar. Nós não vemos isto em muitos outros locais do Novo Testamento. Pode ser traduzido diretamente como Senhor Jesus, a glória. Por isso, Tiago, uma vez mais, está a apontar para a divindade de Jesus, querendo levantar os olhos e as cabeças dos seus leitores para se focarem aí, que o Senhor Jesus é a própria glória. E vemos também isso em Hebreus 1:3, em que diz que o Senhor Jesus reflete a glória de seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o universo pela autoridade da sua palavra. Jesus é Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos como é o Deus. Vemos isso porque Jesus é Deus, Jesus a glória. E sem dúvida que Tiago também quer lembrar os seus leitores que há apenas um digno de glória e não há nenhum homem rico ou pobre que possa ser digno dessa glória. O único que é digno de glória é o Senhor Jesus Cristo. E também Jesus tem alguma coisa a dizer sobre aqueles que são chamados pelo seu nome. Se o próprio Senhor Jesus dá honra ou honra a alguém, nós temos que prestar atenção à pessoa a quem o Senhor Jesus honra. E aqueles que são chamados pelo seu nome, a esses Jesus honra. Voltando ao capítulo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Portanto, Tiago está a colocar aqui uma situação hipotética, e é possível que até esteja a exagerar um pouco para melhor explicar aquilo que quer dizer. Ele está a referir uma discriminação aberta, explícita. Uma situação muito óbvia em que os pobres estão a ser desonrados. É evidente para todos. Baseado naquilo que se pode dizer de um e de outro, de acordo com aquilo que eles estão a vestir. Portanto, mais uma vez é um julgamento feito a partir daquilo que é a aparência externa. O rico é bem tratado, recebe honra e preferência e, ao mesmo tempo, o homem pobre é maltratado com desrespeito e desonra. Não se trata apenas de ser ignorado. Ele está, de facto, a ser afastado, colocado num lugar de menos importância. Portanto,
eles aceitam o homem rico pelo seu valor facial, vamos dizer assim, e colocam-no num lugar de honra. E estão a avaliar esse valor facial do pobre e colocam-no num lugar que julgam que lhe pertence. Ou seja, é subjugado por estes que o julgam. E Tiago então faz uma pergunta retórica para expor o pecado que está evidente nesta situação. E Tiago diz: se vocês estão a fazer isto, será que não se estão a tornar juízes com estes maus pensamentos? Vocês decidiram que têm o direito de se colocar num lugar de julgamento em relação aos outros. E o vosso julgamento é mau. E esta frase, fazer distinção dentro de vós mesmos, o que ela quer dizer é: será que vocês não estão a ser inconsistentes convosco mesmos? Isto por acaso tem uma ligação em termos do seu significado, da sua ideia, com algo que já estudámos no capítulo 1 de Tiago, quando Tiago estava a falar do homem de mente dobre. O que ele está a dizer é: há coisas que estão a acontecer no teu coração que são contrárias ao Evangelho. A mensagem do Evangelho, esta palavra implantada, está a viver dentro de ti, mas há outras coisas a viverem dentro de ti que estão em completa oposição ao Evangelho. E, portanto, vocês estão a ser inconsistentes convosco mesmos quando fazem esta distinção. Há coisas que não batem certo. As vossas palavras e as vossas ações não batem certo. Estão a tomar decisões em relação a quem merece honra e a quem não merece honra. Quem importa e quem não importa. Eles confessam Jesus como Senhor, mas na verdade violam a própria lei que o Senhor Jesus veio estabelecer e cumprir. A lei do amor. Certamente que cada uma de nós se consegue identificar com este problema. Nós conhecemos a lei do Senhor, sabemos os seus mandamentos e reconhecemos que é bom, mas depois não fazemos aquilo que Ele diz para fazermos. Dizemos que o Evangelho vive dentro de mim, mas há inconsistências também nos nossos corações. Há lugares em que a nossa crença é contrária ao Evangelho. Eu sei algo, mas eu faço o contrário, eu faço algo diferente. E isto muito frequentemente é mais evidente quando analisamos o modo como tratamos as outras pessoas. E é isso que Tiago está a falar aqui. Há qualquer coisa no coração, debaixo da parcialidade, subliminarmente, que mostra, evidencia essa parcialidade. Para mim, por exemplo, o meu grande desafio é lidar com as pessoas. Na verdade, se eu pudesse ter aquilo que eu mais queria, que seria mais fácil para mim, seria poder obedecer à lei de Deus, poder guardar todos os seus mandamentos, caminhar como Jesus nos mandou, mas depois não ter que lidar com as pessoas. Isso para mim era perfeito. Mas não é assim que as coisas acontecem, não é? Pelo menos deste lado da eternidade, a interação com as pessoas e caminhar em comunidade não é uma opção. É assim que Deus nos fez. Temos que o fazer. E o modo como nós nos relacionamos com os outros potencialmente demonstra algo de poderoso, algo de belo, que o Evangelho defende. Por exemplo, eu às vezes tenho um pequeno, ou muitas vezes grande, medo das pessoas. Sou introvertida por natureza e talvez algumas de vocês se identifiquem com esta minha luta. Às vezes estou tão cansada. Se eu tivesse que me definir, acho que seria como uma panela de cozedura lenta. E há gente que é um autêntico micro-ondas. Aquecem num instante e fica tudo pronto, rapidamente, está tudo pronto a servir e a consumir. Depois há outras pessoas que são como um forno, não é? Levam o seu tempo, mas não tanto tempo como eu. Eu sou uma panela de cozedura lenta. Põe-se qualquer coisa cá dentro e depois tem de se esperar o dia todo até chegar finalmente ao resultado que queremos, a uma cozedura perfeita. Mas muitas vezes, e para falar desta questão das pessoas, o problema é que nós não vemos as pessoas como pessoas. Vemo-las às vezes como objetos. Ou outras vezes vemos como obstáculos. Estás no meu caminho, eu vou por aqui, tu estás no meu caminho e tens que te afastar. E fico irritada de tu estares aqui e existires sequer. Por isso olho para elas como obstáculos. Outras vezes vemos-las como veículos. Tu és um meio para eu atingir os meus fins. Por isso eu uso-te de acordo com
os meus objetivos e depois, quando acabar de te usar, para mim estás arrumado. Outras vezes vemos as pessoas como ameaças e se calhar nós mulheres conseguimos perceber perfeitamente este problema. O modo como nós olhamos para as outras mulheres, até irmãs, na fé, há comparação, há ciúmes, há inveja, vemos-nos umas às outras como ameaças. Outras vezes só conseguimos ver as diferenças e isso assusta-nos, as diferenças nos outros assustam-nos. E eu sei que todas estas referências podem ser comuns a qualquer uma de nós. E talvez isto tenha feito sentido para ti que me estás a ouvir, porque sentes que às vezes és tu que és vista como um objeto, ou como um obstáculo, ou como uma ameaça. Mas nós somos gente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos portadoras da imagem de Deus. Todas nós. E pelo facto de sermos salvas, isso deveria significar que somos transformadas, que temos novos olhos, temos uma nova visão sobre as coisas. Por isso devemos poder e conseguir ver as pessoas como elas são, como alguém criado pelo Deus que nós amamos. Alguém que também é feita à imagem e semelhança de Deus, tem de ser tratada com cuidado e com dignidade, independentemente das circunstâncias. E na família dos crentes, nós temos de nos ver uns aos outros como irmãos e irmãs, por quem Jesus morreu. E fora da família da fé, nós temos de ver almas a precisar de serem reconciliadas, a precisarem de perdão, a precisarem do Evangelho. Temos de ver pessoas, como aqueles que têm a imagem e a semelhança de Deus. Pessoas que mostram de facto a beleza e a criatividade de Deus e as suas intenções quando começou a criação. E no fim das contas, no fim de tudo, nós temos de compreender que nós somos muito parecidos. A nossa necessidade por Jesus, a nossa necessidade de sermos salvos do pecado, o nosso estado desesperado de pobreza de espírito, somos iguais, não importa quanto dinheiro nós temos na nossa conta bancária, ou a educação que nós tivemos, ou seja o que for o nosso passado, nós recebemos novos olhos e também novos corações. Por isso, no estudo desta semana, uma das perguntas que eu coloquei foi como a parcialidade se representa nas igrejas hoje em dia. E isso é demasiadas vezes parte da vida cotidiana do corpo dos crentes da igreja, por muito que nós não queiramos admitir. Existe uma realidade que é muito triste. As pessoas são de facto tratadas de modo diferente, dependendo do modo como estão vestidas, ou qual é o seu aspecto, ou talvez pelas suas capacidades, um fator externo, são tratadas de modo diferente. Isto não pode acontecer entre as pessoas que dizem que Jesus é o seu Senhor. Tiago, nesta passagem, não escolhe as palavras de modo a não magoar os sentimentos das pessoas. Ele chama aqueles que são culpados desta parcialidade como juízes de mau pensamento. E isso é um aviso muito claro de que este tipo de comportamento não pode ter lugar no meio daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Quando nós pensamos no Evangelho, em termos dos relacionamentos que ele proporciona, não podemos só pensar neste relacionamento vertical entre nós e Deus. Temos também de pensar como ele nos tem de reconciliar uns com os outros através do sangue de Jesus. E o Evangelho quebra esses muros de hostilidade que nos dividem, baseados em qualquer tipo de diferença, qualquer tipo de preconceito que possamos ter dentro do nosso coração. O Evangelho dá a resposta a isto. Por isso temos que pensar nesta pergunta: como é que nós vemos as pessoas? Como é que a nossa crença acerca das pessoas está ou não em linha com o Evangelho? Onde é que nós somos tentadas a fazer julgamento e tomar decisões baseadas naquilo que nós vemos como características exteriores das pessoas? Há algum lugar em que nós persigamos as pessoas para estabelecer um relacionamento, uma amizade com elas, por pensar que podemos ganhar alguma coisa com isso? Quem é que tem a prioridade no teu tempo? Para quem é que tu fazes espaço no teu calendário?
Em quem é que tu investes? A favor de quem é que tu tomas a iniciativa? Todas sabemos o que é desejar essa experiência, essa ideia de estarmos próximos de alguém que tenha um lugar de proeminência, um lugar importante num determinado espaço e queremos estar perto dessa pessoa, queremos essa experiência de sermos favorecidos, de estarmos perto de alguém importante. Talvez, por exemplo, tu já tenhas sido a favorita de alguém. Isso é uma sensação ótima, não é? Por exemplo, na escola, se foste a favorita da professora, se tiveste esta experiência, sabes muito bem como isto é maravilhoso, sentimos-nos muito bem, só que isto pode causar destruição. O favoritismo destrói os relacionamentos. E se pensares bem nisto, esta ideia de te sentires segura e afirmada nas tuas interações com os outros, na verdade é isso que tu devias desejar que os outros sentissem quando estão em relacionamento contigo, na tua presença. Não por tu seres importante, não por teres algum lugar especial, mas porque assim estás a dar-lhes atenção, porque cuidas delas, porque lhes dás dignidade. Tu devias querer que os outros se sentissem assim ao pé de ti quando tu te relacionas com eles. O Evangelho muda o modo como nós vemos os outros. E Tiago está a tratar desta questão da parcialidade a partir de uma abordagem do coração, mas há uma outra questão que tem a ver com o modo como os pobres são tratados no nosso meio. Vamos ler o versículo 5. Diz Tiago: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Esta é uma das razões porque eu gosto deste livro. Tiago coloca estas perguntas. Eu gosto também de colocar perguntas. E reparem como estas perguntas são todas retóricas. Ele está a fazer a pergunta não esperando que eles tenham que se sentar e meditar sobre a resposta. Ele está a tentar levá-los rapidamente a uma conclusão baseado nas coisas que eles já sabem. Ele está a tentar provar-lhes algo. Então vamos pensar nestas perguntas que ele está a colocar e qual é o objetivo destas perguntas. Vamos ver já aqui então no versículo 5. Tiago está a falar daqueles que são realmente pobres. Não está a falar de uma pobreza figurativa, mas sim factual. Estas pessoas são literalmente pobres, não têm o suficiente para conseguirem subsistir, não têm nenhum poder na sociedade, não têm nenhum lugar de proeminência, são pobres e vulneráveis. Foram escolhidos por Deus, diz Tiago. Por isso, vemos que Deus escolheu os pobres, fê-los ricos em fé e fê-los herdeiros do reino de Deus. Isto de acordo com a promessa que ele faz àqueles que o amam. Por isso, a conclusão a que ele está a chegar é: eles amam Jesus e tu também amas Jesus. O mesmo Jesus que tu amas, os pobres também amam. A mesma promessa que Jesus te fez, fez-lhes a eles. A herança que tu tens no reino, estas riquezas de fé que te são prometidas, eles também têm. Vocês são iguais. O coração de Deus para com os pobres é algo que é muito importante para Tiago. Ele está a querer lembrar aos seus leitores, e não é que isto seja grande novidade para aquilo que estão a ler esta carta, mas é muito claro nestes versículos que ele está a tratar de um assunto que é realmente uma realidade. Talvez um pouco exagerada a maneira como ele a coloca, mas esta discriminação é muito real entre estes crentes. Eles estavam ativamente a diminuir e a desonrar os pobres, apesar do Senhor ter distinguido os pobres com a mesma herança que os distinguiu a eles. Ao longo do Antigo Testamento, especialmente na lei, se pensarmos no livro de Êxodo, na aliança que foi feita, nas leis levíticas, o Senhor faz uma provisão para os pobres. Ele não está ignorante ou negligente daqueles
que são mais necessitados na sociedade, daqueles que são mais vulneráveis a serem explorados, a serem esmagados, a serem prejudicados. Aqueles que não conseguem obter justiça por eles mesmos, o Senhor faz uma provisão para que eles tenham essa justiça. Na sua aliança, nas suas leis, em Êxodo 22 e 23, por exemplo, nós vemos que o Senhor faz uma provisão para os pobres. Vemos em Levítico 14 que o Senhor também faz uma provisão para os pobres que não têm a possibilidade de oferecer sacrifício. Por isso há muitos lugares, mas especificamente em Levítico 23 a 25, Deuteronômio capítulo 15, o Senhor chama consistentemente o seu povo a mostrar misericórdia para com os pobres, para com aqueles que não conseguem subsistir por si mesmos. No Salmo 113, por exemplo, ele diz nos versículos 7 e 8: levanta os pequenos da baixeza em que vivem, tira os desprotegidos da miséria e da lama, para os pôr em igualdade de circunstâncias com os de elevada categoria social, sim, até com chefes de Estado. O próprio Jesus veio como um homem pobre. Ele nasceu num estábulo, uma família pobre. Ele viveu uma vida parca e humilde. Ele não veio ao mundo rico. Ele veio pobre. E mesmo para além das questões circunstanciais da pobreza, pensem bem nisto. O Senhor Jesus aceitou entrar na pobreza da condição humana, mesmo ao tornar-se um homem com carne como a nossa. Só por isso o Senhor Jesus já estava a entrar num estado de pobreza. Ele escolheu esta posição e esta postura de um servo. E de boa vontade morreu no meio de criminosos e morreu como um criminoso. O nosso Salvador. E ele nem era nada de especial. Olhando para ele, ele não seria alguém que seria distinguido na sociedade. É isso que diz também no livro de Isaías. E também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, diz o seguinte. Diz assim, no versículo 7, vocês que são tão ricos em tantos domínios na fé, na exposição da palavra de Deus e no conhecimento das coisas espirituais, no entusiasmo e na dedicação para conosco, também o devem ser neste privilégio de contribuir com alegria. Não digo isto como uma espécie de imposição, mas para que o exemplo dos outros vos dê a ocasião de provarem que o vosso amor vai além de simples palavras. Diz ainda, vocês conhecem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por amor de vocês, a fim de que pela sua pobreza pudessem enriquecer. A pobreza de Jesus, ao entrar na condição humana, na sua vida sem pecado como homem humilde, a sua morte na cruz, a sua ressurreição vitoriosa, isto comprou para nós verdadeiras riquezas que não podem nunca ser destruídas ou sofrer decomposição. Ele tornou-se pobre para que nós pudéssemos ser ricos em fé. Ele vê os pobres, ele está consciente da sua necessidade, ele ouve a sua súplica e ele faz uma provisão para os pobres. Ele cria essa provisão. E ele espera que todos aqueles que seguem o seu Filho, que se chamam pelo nome de Jesus, façam a mesma coisa, porque nós recebemos novos corações que são como o dele. E porque qualquer um que confia que Jesus é o Senhor, sabe o que é estar desesperadamente pobre no seu espírito. Por isso, na semana passada, quando estávamos no capítulo 1, aprendemos o que era a lei perfeita e como devíamos olhar para essa lei perfeita como se ela fosse um espelho, e quando o fazemos ela diz-nos a verdade sobre quem nós somos. Quando nós olhamos para a verdade que é o Evangelho, nós percebemos que estamos completamente falidos nas nossas capacidades e competências. E à parte de Jesus nós não temos nenhuma esperança e nenhum modo de providenciar para as nossas necessidades. Estamos completamente à mercê de Deus. E a sua misericórdia para com nós não se baseia no nosso estatuto social ou no nosso comportamento exemplar ou até naquilo que tens para lhe oferecer. Ele não é parcial, ele não mostra parcialidade. A sua bondade para com
o pecador não é ganha, não é merecida. Ele considerou-nos, mesmo no nosso estado miserável, e ele derramou o seu próprio sangue pela nossa alma. Ele tornou-nos nossos, mas à sua custa. Esta ideia de uma alma, de uma pobreza de alma, não deve ser assim tão difícil para nós identificarmos com isto. Por isso é que muitas vezes é mais fácil para aqueles que são pobres fisicamente identificarem-se com o Evangelho. Eles compreendem o desespero. Eles compreendem que não há esperança nenhuma para além daquele que pode estender-nos misericórdia e generosidade. Às vezes aqueles com sucesso e com abundância não conseguem identificar-se, não conseguem perceber que têm uma falta espiritual, que têm necessidades espirituais. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o Senhor Jesus está a falar para a igreja de Laodiceia e ele vai apontar exatamente este problema. No versículo 15 do capítulo 3 diz: conheço tudo o que fazes, sei que nem és frio nem quente. Antes fosses uma coisa ou outra, mas visto que és apenas morno, nem quente nem frio, hei de vomitar-te da minha boca. Dizes: sou rico, tenho tudo o que é preciso, não me falta nada. E não te das conta que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só assim serás realmente rico. E que obtenhas de mim vestes brancas, para que não fiques nu e envergonhado, e que adquiras o meu remédio para te curar os olhos e para que possas ver com clareza. Isto é uma espécie de eco também de Isaías 55. Diz no versículo 1, ouçam, alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, escolha o que quiser de vinho e leite, é tudo de graça. Por que é que gastam o dinheiro naquilo que não vos alimenta? Por que razão hão de aplicar o produto do vosso trabalho em coisas que não vos servem de nada? Ouçam-me bem e dir-vos-ei onde podem obter o melhor alimento que fortalecerá a vossa alma. Venham com ouvidos bem abertos, escutem, porque a vossa vida está em jogo. E depois em Mateus 5, 3, o Senhor Jesus diz: felizes os que no seu espírito são como pobres, porque é deles o reino dos céus. Compreender o Evangelho é compreender esta pobreza. É compreender o que é a necessidade. E o Evangelho é o grande equalizador. É aquele que agarra no pobre e o exalta, e agarra no rico e o humilha. É por isso que no capítulo 1 nós vimos Tiago falar sobre... E ele disse assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Por isso, o Evangelho levanta o pobre e declara que ele é rico em Cristo. E fala dos tesouros que ele vai ter no céu, conforme ele deixa tudo para trás para seguir a Jesus e para confiar o seu pão diário a Jesus. E depois, ao rico, o Evangelho revela como ele está em baixo. O Evangelho expõe a natureza efêmera do dinheiro, expõe como ele não pode ser o alvo da nossa confiança. E como as possessões nos aprisionam, e por isso o Evangelho liberta o rico desta obsessão de armazenar tesouros na terra. O Evangelho mostra que as riquezas deste mundo não duram e que elas não salvam e não protegem ninguém da ira de Deus no último dia. De facto, aqueles que vivem com abundância, quando olhamos para a Escritura, a verdade é que devem sentir-se um bocadinho desconfortáveis, porque as Escrituras, quando falam de alguém com grande riqueza, muitas vezes falam com palavras de aviso, e é melhor nós prestarmos atenção a este aviso. O Senhor Jesus refere-se às riquezas como sendo enganosas. Ele avisa que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Paulo escreve a Timóteo acerca daqueles que se afastaram da fé por causa do amor ao dinheiro e às possessões, como elas os tinham desviado. E também neste próprio livro de Tiago, ele vai ter palavras muito fortes para aqueles que são ricos. Deus sabe que as riquezas e a mundanidade e o estatuto social
todas estas coisas que o dinheiro pode trazer, elas lutam pelas nossas afeições. Por isso, o modo como nós tratamos as pessoas revela o nosso coração e também o modo como nós interagimos com o dinheiro revela também o nosso coração. O modo como nós tratamos os pobres, tanto na abundância como na avareza, expõe também o modo como nós compreendemos ou não o Evangelho e se pertencemos de facto a Jesus ou não. E também revela a misericórdia que nós estendemos para os outros, principalmente quando comparada com a misericórdia que recebemos. Por isso Jesus cuida dos pobres, Ele preocupa-se com eles. E este é um teste infalível para ver se aqueles que dizem segui-lo o seguem de facto. No final da vida de Jesus, no livro de Mateus, por exemplo, e este livro, praticamente o capítulo 25 é todo as palavras de Jesus, é todo constituído pelas palavras de Jesus. E Jesus fala, por exemplo, sobre o dia do seu regresso, quando ele vai separar as ovelhas das cabras, quando vai separar o trigo do joio. Um desses grupos cuidou daqueles que tinham fome, daqueles que tinham frio, visitou as viúvas e os órfãos, cuidou dos necessitados, esteve com aqueles que estavam sozinhos e cuidou dos doentes. E o outro grupo viu a necessidade e fez nada, viu a necessidade e fez nada, viu a necessidade e fez nada. E Jesus vai ter com o primeiro grupo e diz: vocês fizeram tudo isto por mim. E eles dizem: mas quando é que fizemos isso? Nós não te vimos, nunca nos apercebemos que estivesses com fome, ou com sede, ou com necessidades. E Jesus diz: aquilo que vocês fizeram pelo mais pequenino dos meus é como se me tivessem feito a mim. Eles revelaram a sua aliança com Jesus pelo modo como cuidaram dos pobres. E o outro grupo disse: Jesus, mas nós nunca te vimos com fome, nem com sede, ter-te-íamos ajudado. Nós nunca te vimos com frio, nunca te vimos sozinho, nunca te vimos com nenhuma necessidade de seres visitado. Nós teríamos ido ter contigo, teríamos estado contigo se víssemos essa necessidade. E o Senhor Jesus diz: tudo o que tu não fizeste ao mais pequenino dos meus, também não me fizeste a mim. Por isso, o modo como tratamos os pobres revela também o nosso entendimento do Evangelho e se pertencemos ou não a Jesus. Eu quero encorajar-vos, se tivermos um momento para meditarem sobre isto. Mateus 25 é uma passagem incrível, é muito forte. Cada vez que a leio fico um bocadinho nervosa em relação àquilo que a minha vida revela do meu coração e da minha fé. Ora bem, é provável que não haja muitas de nós, ou mesmo algumas de nós, que ativamente tenham tratado mal os pobres, egregiamente, conscienciosamente oprimido os pobres da nossa comunidade. Pelo menos espero que isso nunca tenha acontecido. Por isso eu acho que para nós, hoje em dia, talvez isto se revela, esta parcialidade, de um modo um pouco mais subtil. Talvez tenha a ver mais com o modo como os outros se vestem, talvez esteja por aí. Ou talvez tu não estejas tão consciente assim dos pobres da tua comunidade, talvez não interagens com eles o suficiente. Isto é uma forma passiva de ignorarmos as necessidades dos outros. Eu penso que é esta a realidade. Nós sabemos que há gente no meio de nós que tem necessidade. E mesmo que eles não estejam à nossa frente, o Evangelho constrange-nos a irmos procurar aqueles que têm necessidades. Mas para aqueles de nós que têm essa consciência, mesmo a um nível global, por exemplo, conforme nos chegam notícias de injustiças, coisas terríveis que estão a acontecer a outras pessoas, noutros pontos do mundo, muitas vezes isso pode fazer-nos sentir impotentes, como se não houvesse nada que se pudesse fazer, porque isto é um problema tão grande, tão generalizado. Onde começar? E muitas vezes sentimos que não podemos fazer nada para tratar deste problema. Mas há uma coisa muito interessante quando pensamos numa situação que é grande na sua gravidade. Pensamos que temos de resolver o problema da pobreza, temos de alimentar todos os que têm fome, todos os que têm de dar roupas a quem tem frio, a quem está a passar por necessidades, e são tantos. Mas tudo o que nós precisamos
de fazer é identificar uma necessidade e dar o primeiro passo e ajudar uma pessoa que esteja em necessidade. E Tiago diz: visitai aqueles que estão em aflição. Ele não diz resolve os problemas daqueles que estão em aflição. Resolve, acaba com essa aflição, acaba com a injustiça. O que ele diz é que a única religião boa é ter interação, visitá-los, ter relacionamento com estas pessoas. E isso é cuidar dos pobres. Nós devíamos procurar meios de satisfazer estas necessidades, independentemente da razão. Desonrar ou negligenciar o pobre, não ajudar alguém que sabemos que está em necessidade, é estar em oposição ao coração que Deus tem para com os pobres. Os irmãos e irmãs a quem Tiago está a escrever tinham perdido a noção, tinham perdido o foco, estavam distraídos, estavam a olhar para outras coisas, as suas vistas estavam distorcidas, não estavam só a desonrar os pobres, aqueles a quem o próprio Senhor tinha dado honra e valor, mas estavam de facto a favorecer os opressores dos pobres, estavam a favorecer os ricos, de modo a ganharem favor e talvez para evitarem ser tratados como pobres eles mesmos. Estavam a oprimir os seus próprios irmãos para escapar à opressão que estava a ser exercida sobre eles. E aqueles que de facto estavam a difamar o próprio nome de Jesus estavam a receber tratamento de favor por parte da igreja. E Tiago diz, eles blasfemam o nome de Deus, o próprio nome pelo qual vocês foram chamados. E é importante nós compreendemos que estes crentes a quem Tiago está a escrever, muito provavelmente eles também eram pobres. A norma no tempo em que esta carta foi escrita, do Novo Testamento, da cristandade, era a pobreza e a aflição. Era uma espécie de norma, era comum. Os crentes sabiam o que era a aflição, o que era a opressão. E por isso, o mais provável é que todos eles já tivessem sofrido discriminação e opressão por parte dos judeus ricos, que tivessem eles mesmos sido levados a tribunal por estes homens ricos, a quem acabavam por discriminar positivamente. Estes mesmos ricos estavam a ser oprimidos por Roma, por sua vez. Portanto, o que nós vemos é também que a opressão tende a perpetuar-se a si mesma. Por isso, aqueles que estão a ser sujeitados à injustiça, que estão a ser pressionados, se vem alguém mais fraco abaixo deles, tendem também a pressionar esses mais fracos. E fazem isto para poderem ter algum tipo de poder sobre alguém que está mais fraco, porque isso dá-lhes um falso sentido de controle. E esta situação era aquilo que estava a preocupar Tiago. Estes crentes estavam a comprometer a justiça para evitar a dor da obediência ao serem filhos de Deus. O Evangelho não discrimina e os filhos de Deus não mostram favoritismo para com os ricos em desfavor dos pobres, porque isso não representa o coração do Senhor e também porque viola a lei que Jesus estabeleceu e cumpriu, esta lei do amor. Por isso, vamos continuar a ver o que é que isto significa. No versículo 8, diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis distinção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, há muita coisa aqui a acontecer nestes versículos. Tiago está a falar sobre esta lei real segundo as Escrituras, e ele está a citar Levítico, o capítulo 19, especificamente o versículo 18, e diz isto ainda aqui no versículo 17. Não tenhas pensamentos de ódio para com o teu irmão. Não deixes de repreender todo aquele que pecar. Não permitam que continue nesse caminho, pois serão tão culpados como ele. Não procures a vingança, não alimentes a má vontade contra ninguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu adoro o facto do Senhor
terminar com esta afirmação: eu sou o Senhor, teme-me, obedece-me. Isto é bom. E nós aprendemos que o padrão pelo qual nós devemos medir o nosso amor pelos outros é o modo como nos amamos a nós mesmos. O modo como nos amamos a nós mesmos é que é a prova. Eu acho que quase nenhum de nós precisa de ser ensinado a amar-se a si mesmo. Nós tratamos a nós mesmos com preferência. É uma segunda natureza para nós. Nós sabemos perfeitamente fazer isto. E a lei do amor, esta lei real que o Senhor instituiu, diz: tu precisas de amar o teu próximo como te amas a ti mesmo, com preferência. Amor preferencial. E é claro que nós sabemos que estas palavras são também comuns às palavras de Jesus. Em Mateus, quando ele estabelece o primeiro e o segundo mandamento, ele diz: amai o Senhor teu Deus e amai o próximo. Isto resume toda a lei e todos os profetas. E se tu cumprires com estas duas leis, está tudo bem contigo. Estás pronto para começar o teu caminho. É só isso que tens de fazer, não é nada de especial. Ama o Senhor e ama o teu próximo. E isto resume cada bocadinho da lei, cada pormenor meticuloso que o Senhor organizou no livro de Levítico, toda a lei, todas aquelas pormenores, tudo isto está contido neste princípio: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isto quer dizer que passas a amar com justiça, tu estendes misericórdia. É uma lei real, é a lei do reino. Por isso, quando pensarmos nesta lei de amor, percebemos que ela é ela que governa o reino do céu. Isto é fantástico. Mas Deus é tão bom que a lei que governa o reino do céu é a lei do amor. Incrível. Pensem como será a vida, por um momento, como seria a vida se todos nós andássemos em completa obediência a esta lei real de amor preferencial. Seria maravilhoso. E isto é o que nos está prometido. Lembrem-se, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai trazer um novo reino, uns novos céus e a nova terra. Neste lado da eternidade ainda estamos a trabalhar nisto, não é? Por isso temos de perceber em que pontos é que nós tropeçamos e para que possamos caminhar em obediência para com esta lei real de amor. No estudo desta semana, vocês olharam para uma passagem também de Romanos, capítulo 13, e o apóstolo Paulo está a tratar do mesmo assunto que Tiago está a tratar. O Tiago diz: mostrar preferência, mostrar parcialidade, discriminar deste modo, viola esta lei do amor. Por isso, a parcialidade, a discriminação e o julgamento baseados na aparência exterior e nos padrões do mundo, isso não é amar. Essa situação para a qual olhamos no capítulo 2, é óbvio que aqui não havia amor. Não se estava a amar sequer o homem rico a quem estávamos a dar preferência. Apenas estávamos a fazer isto para com esta pessoa hipotética para podermos ganhar alguma coisa em retorno. E diz o apóstolo Paulo, então, no capítulo 13 da carta aos Romanos, no versículo 8: não contraiam dívidas com ninguém, a não ser a dívida do amor uns para com os outros, porque quem ama os outros satisfaz naturalmente todas as exigências da lei. Com efeito, não adulteres, não mates, não roubes, não cobices o que é do próximo. Na verdade, qualquer outro mandamento se resume num só mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não prejudica ninguém. É essa a razão pela qual ele satisfaz toda a lei de Deus. A exortação de Paulo, ao fim e ao cabo, era a mesma que Tiago. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Já ouvimos este mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. E agora podemos fazer isto, podemos caminhar de acordo com isto. E o apóstolo Tiago fala-nos disto. Se estás a mostrar parcialidade, estás a pecar. Se a tua tendência é olhar para as pessoas de cima para baixo, tu estás a pecar. Se tu julgas os outros pelo seu aspecto, tu estás a pecar. Se tu te aproveitas dos outros em teu favor, tu estás a pecar. Se tu negligencias os pobres, tu estás a pecar. Se tu és simpático para alguém porque podes ganhar alguma coisa com essa amizade, tu estás a pecar. Se tu pensas que tu estás a amar bem as pessoas, exceto uma pequenina área do teu coração, na qual de facto tu guardas julgamento para com essa pessoa e discriminação, tu na verdade não estás a amar de
todo. É isso que Tiago está a tentar dizer nos versículos 10 e 11. A lei de Deus é toda uma unidade, é algo indivisível. Isto, temos que pensar nela como sendo uma só coisa. Tu não podes escolher o que é que te dá jeito a obedecer, o que é que não te dá jeito a obedecer, em que momento da tua vida. Imagina, cada dia eu sou tentada. É verdade, quando olho para aquilo que devo fazer, há coisas que para mim são fáceis e que faço sem argumentação, e há outras que eu não estou disposta a fazer. Ou seja, naquele dia, ou seja, no outro dia, há sempre coisas que eu não estou disposta a fazer. Eu tenho esta tendência para escolher aquilo que quero fazer ou não, para obedecer ao que me apetece. Há pessoas para quem eu só sou simpática quando me apetece. Mas tu não tens o direito de fazer isso, tu não podes escolher a que mandamentos é que vais obedecer e a que mandamentos não vais obedecer. Ele existe a obediência perfeita e completa. O seu padrão de santidade é santidade completa e perfeita. Não penses que isto é, ok, se eu conseguir 99% no teste, está tudo bem. Não, esse 1% já anula tudo o resto. Falhaste no teste. E mesmo que consigas cumprir com 100% dos requisitos, se só dependeste de ti mesma para chegar lá, também falhaste. Porque os nossos atos de caridade são trapos de imundície perante o Senhor. O que nós precisamos é da obediência perfeita e completa de Jesus. E é isso que é transferido para nós quando nós confiamos nele. Na semana passada falámos sobre como somos libertas para obedecer à lei. Porque fomos perfeitamente justificadas pela morte de Jesus. Toda a conta foi paga. Todo o nosso pecado foi apagado. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê a obediência perfeita do Senhor Jesus, do seu Filho, e libertou-nos para obedecermos aos mandamentos do Senhor. Estes mandamentos não são um peso demasiado pesado. É isto que diz a Bíblia. É assim que nós mostramos o amor que temos a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. E estes mandamentos não são demasiado pesados para nós. E estas palavras, obediência, isto desperta qualquer coisa em nós, não é? Porque nós não gostamos de obedecer, nós gostamos de exercer a nossa vontade própria, nós queremos fazer aquilo que nos apetece fazer. E muitas vezes vemos a lei de Deus como algo que infringe a nossa própria vontade. Infringe mesmo a nossa vontade, porque tu não estás aqui para obedecer à tua vontade. A tua vontade, a maior parte das vezes, é má. E o Senhor mostra-nos a melhor maneira de viver, em obediência à sua lei de amor, que leva a grande alegria, a melhor maneira de se viver. Ora bem, estamos quase a terminar. Versículos 12 e 13, estamos mesmo quase. Então sabemos que quando somos fiéis para amar Deus e amar os outros como nós mesmos, estamos de facto a obedecer à lei. E diz Tiago: assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Ele está a falar, portanto, de um modo de vida, quando diz assim falai e assim procedei. Aquilo que Tiago está a dizer aqui não é que nós podemos comprar a misericórdia de Deus pelo nosso comportamento, exercendo nós também misericórdia. Não é isso que ele está a dizer. Nós só somos justificados pela graça, pela fé e por Cristo, somente. Aquilo que Tiago está a dizer é que a nossa extensão da misericórdia aos outros, nosso desejo de estender essa misericórdia, revela que de facto nós recebemos e fomos transformados pela misericórdia do próprio Deus. E onde não há misericórdia, onde não há capacidade, não há vontade de estender misericórdia aos outros, isso mostra que os nossos corações não receberam, não foram transformados pela misericórdia de Deus. Jesus fala de uma parábola que é semelhante a esta ideia, que reflete esta ideia. Lembram-se da parábola em que o servo foi-lhe perdoada uma grande dívida pelo rei, uma dívida que ele nunca poderia pagar por ele mesmo, e imediatamente quando é liberto dessa dívida, ele vai e exige a dívida ao outro mais pequeno que lhe devia a ele, e quando o Senhor descobre o que ele fez, então ele não recebe misericórdia e é tirado para um lugar de escuridão e de trevas. Aqueles que tiveram o seu coração transformado por Deus estendem misericórdia aos outros. É aquilo que Tiago está a dizer. E aqueles que não receberam a misericórdia de Deus
então esses vão receber juízo sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa do juízo. E ele termina com esta proclamação do Evangelho, este lembrete que aqueles que confiam em Jesus, a misericórdia de Deus é dele. Eles não vão receber aquilo que merecem. É isso que quer dizer a misericórdia. A misericórdia é não receber aquilo que se merece. Aquilo que tu mereces é ira e castigo e separação. E todas estas coisas foram postas sobre Jesus, imputadas a ele, em vez de nós. E aquilo que tu recebes, em vez disso, é adoção, é filiação. Recebemos graça, recebemos transformação no nosso coração. Não temos de ter medo do julgamento, não pagamos a penalidade pelo nosso pecado. Não temos de viver em medo, fomos libertadas para podermos viver vidas de amor. E se nós pensarmos naqueles que conhecemos, que parecem ser os mais amorosos, os mais generosos, aqueles que mais perdoam, aqueles que mais mostram compaixão, esses são provavelmente aqueles que são mais livres, sem medo. São livres do pecado, do orgulho que corrompe o nosso coração em todos os nossos relacionamentos. Eles são livres de confiar e de viverem no amor de Deus. É isso que o amor de Deus faz. Ele liberta-nos de todo o medo. E neste movimento nós somos libertadas para podermos obedecer e para podermos amar os outros. A misericórdia triunfa do juízo. Por isso, hoje nós vimos que a fé genuína, o verdadeiro coração transformado pelo Evangelho, não mostra parcialidade, não julga os outros de acordo com os padrões do mundo e vive uma vida de misericórdia de acordo com a lei do amor. Portanto, o tratamento preferencial que se estende é a todos, exceto a nós mesmos. Este amor é preferencial para com os outros, assim como nós queremos que os outros nos tratem a nós, nos amem a nós. E o coração de Deus, sem dúvida nenhuma, que está virado para o pobre. E não é que o Senhor não tenha consideração pelo rico. Ele ama as suas crianças, os seus filhos. Ele tem compaixão para todos aqueles, para com todos aqueles que são seus filhos. E Ele pede aos seus filhos que tenham um coração de acordo com o dele e que vivam vidas que estendem a misericórdia aos outros. Eu quero deixar-vos só com algumas questões para que vocês considerem ao longo destes próximos dias. Há alguma área da tua vida em que tu mostras parcialidade? Há lugares no teu coração em que te apanhas a julgar os outros pelas aparências? Onde é que tu podes ser considerada uma transgressora quando se trata desta lei real de amor, a lei do reino? Há algum lugar em que tu sejas tentada a comprometer a justiça para evitar a dor de obedecer a Deus? O que é que... Há algum lugar em que obedecer ao Senhor te pareça demasiado e sejas tentada a desobedecer aos seus mandamentos só porque te sentes que é demasiado difícil? Tu estás ativo ou passivamente a contribuir para a opressão dos pobres? Será que tu devotas uma parte dos teus pensamentos àqueles que esta noite não têm onde dormir, àqueles que não têm o que comer, àqueles que não têm um lugar seguro onde estar, àqueles que estão preocupados com o bem-estar dos seus filhos, aqueles que trabalham muito, mas mesmo assim não conseguem ter o suficiente para a sua subsistência? Vamos orar juntas. Pai, eu agradeço-te pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós somos seladas, Senhor, pela graça por causa de Jesus. E obrigada porque tu olhaste para cada uma de nós no nosso estado desesperado de pobreza e tiveste misericórdia de nós, percebendo que não podíamos fazer nada para nos salvar a nós mesmas. Obrigada porque transformaste os nossos corações. Tu transformaste-nos de facto e deste-nos corações que se parecem com o teu, Senhor. E por isso, Senhor, mostra-nos onde é que nós caminhamos em erro, onde é que precisamos que tu entres e elimines as nossas dificuldades, as nossas falsas crenças no que respeita às pessoas, que nos mostres o modo como olhamos para os pobres no nosso meio. Mostra-nos, Senhor, como ser as tuas mãos e
como podemos oferecer a tua glória, o teu reino, para que a tua vontade possa ser feita. Abençoa estas mulheres no nome de Jesus. Eu peço-te que as abençoes, que tu as guardes, que tu faças o teu rosto brilhar sobre elas, que tu as encorajes para que elas possam esperar todas as coisas em Cristo, para que juntas possamos ansiar pela sua vinda. Pedimos tudo isto no nome de Jesus. Amém.